avançar aqui, a igreja de Sardes, olha só, Sardes significam os que escapam, tá? Uma das grandes cidades do mundo antigo, ela era a capital do reino da Lídia, governada pelo rico rei Croesus. No período do Império Romano, perdeu o seu prestígio. Tá? Já nas épocas de João, ela tinha sido uma grande cidade antigamente, mas nas épocas de João, ela já tinha perdido já a sua glória, tá certo? O deus patrono da cidade era Cibele, e esta deusa tinha o poder de dar vida aos mortos. Assim eles acreditavam, tá certo? A cidade de Sardes ficava sobre uma colina, o que era ótimo para a proteção da cidade. No entanto, as 2 vezes que a cidade foi capturada e saqueada foi por confiar demais em sua segurança e não vigiar os portões e muros da cidade. Então essa cidade ela ficava no alto de uma colina vulcânica, tá certo? Então ali em cima da colina, para você escalar essa colina e poder entrar na cidade, era um trabalho tremendo. Então muitos, quando chegavam para conquistar essa cidade, já desanimavam na hora quando via a localização dela, tá certo? Mas o que acontece? Mesmo com toda essa defesa, ela foi invadida e saqueada 2 vezes. E como que aconteceu isso? Os vigias estavam seguros demais, falando, não, ninguém vai escalar aqui essa colina para entrar na cidade. E deixaram de vigiar. E aí, né, os invasores escalaram a cidade, conseguiram escalar os muros, invadiram, renderam os vigias que não estavam nos seus postos e tomaram a cidade. 2 vezes eles fizeram isso. Uma das vezes também foi, inclusive, por Ciro, tá bom? O imperador persa. E aí, quando a gente vai olhar a mensagem para essa igreja, olha lá. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Opa. Peraí que eu me empolguei. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e tem também o quê? As 7 estrelas. Tá certo? Então, quando Cristo se apresenta para essa igreja, ele se apresenta como o quê? Aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Nós vemos que os 7 espíritos de Deus é o Espírito Santo. Tá certo? É a plenitude do Espírito Santo. E também tem as 7 estrelas. Nós vimos que as 7 estrelas são os mensageiros de Deus, ou seja, aqueles que estão nas mãos de Cristo. Então, como ele se apresenta para essa cidade? Aquele que tem o Espírito, cheio do Espírito de Deus. E que também tem a liderança da igreja na mão. E aí ele vai falar, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está o quê? Está morto. Tá certo? Então essa igreja ela tem um nome de que vive, um nome do passado, né? Assim como a cidade, que foi grande no passado, mas que nos tempos de João já tinha perdido a sua glória. Essa igreja ela tem um nome, mas ela está morta. E aí o que Cristo pede para essa igreja? Seja o quê? Vigilante. A gente lembra, né, do contexto histórico, como que ela foi destruída, como é que essa cidade foi tomada. Porque aqueles que deviam estar vigiando não vigiaram. Então Cristo fala, olha, vigiem e consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho considerado íntegras, né, ou perfeitas as tuas obras na presença do meu Deus. E aí ele faz um convite ao arrependimento. Por fim, a promessa que ele faz é: ao vencedor será assim vestido do quê? De vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui entra um ponto interessante. Essa igreja aqui, aos olhos de Cristo, ela está o quê? Está morta. Tá certo? E ela só pode reviver através do quê? Do Espírito Santo de Deus. É por isso que Cristo se apresenta essa igreja como aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Né? Aquele que é cheio do Espírito, aquele que concede o Espírito para a sua igreja. Por quê? Porque a igreja está morta. Ela só tem nome, mas espiritualmente ela está morta. Ela só pode reviver, ela só pode ser reavivada através do Espírito Santo de Deus. E os líderes dessa igreja precisam estar o quê? Nas mãos de Deus. É por isso que Cristo se apresenta para ela como que tem os 7 Espíritos e que tem os líderes nas suas mãos. E por fim ele diz lá, ó, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando a gente vai lá em Êxodo, deixa eu ver aqui, Êxodo 32, né? Êxodo 32, verso 32, a gente vai ver lá que o pessoal de Israel já começou a dar trabalho e Deus promete o quê? Riscar, quer dizer, destruir aquele povo, né? E fazer de Moisés ali um povo novo. E aí Moisés falou o quê para Deus? Senhor, né? Se o Senhor for fazer isso com o teu povo, risca o meu nome do livro da vida. O que significa você ter o seu nome riscado do livro da vida? A morte eterna. Tá certo? Mais para frente a gente vai discutir essa questão do livro da vida, que a gente vai ver que os únicos, né, que entrarão na Nova Jerusalém são aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Ou seja,
A promessa que Cristo faz para essa igreja que está morta é que se ela se arrepender e se ela vigiar, ele não vai apagar o nome dela do livro da vida. Ou seja, eles vão receber a vida eterna. Eles vão receber a vida que existe somente em Cristo. Tá certo? Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.